Olá, tudo bem? Marcelo Akira por aqui com mais um vídeo, com mais uma dica de construção residencial para você. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre reforma residencial. Eu estava lendo aí os comentários no YouTube e o William, ele me mandou Na verdade ele quer que eu dê uma sugestão para ele. Ele disse que ele comprou uma casa e que vai entrar aí num processo de reforma, vai trocar o piso. Na verdade ele vai colocar um piso sobre piso, ele quer sentar um porcelanato, vai trocar as janelas, vai fazer uma grande reforma na casa. E esse vídeo é para você que pensa em fazer aí uma grande reforma. Não é para aqueles pequenos reparos do tipo fazer uma pintura aqui, consertar alguma coisinha ali. Estou falando de uma grande reforma. E para isso eu selecionei algumas coisas que eu quero que você saiba para você repensar aí a viabilidade de você dar início em uma reforma, tá? A primeira coisa, eu quero que você saiba que normalmente uma reforma ela sai mais cara do que fazer uma construção nova. Por quê? Em geral, é difícil de se calcular exatamente os serviços de uma reforma. A gente tem uma grande ideia, acontece que a obra já está pronta, então eu não sei o que nos espera. A hora que começar a construção, eu não consigo saber se uma parede vai aguentar, por exemplo, eu fazer um rasgo nela para passar uma tubulação de água, uma tubulação elétrica, por exemplo. Eu já peguei casos de estar rasgando a parede, fazendo o local onde vai ser colocada a tubulação e a gente começar ali a cortar e a parede estava trincada e eu ter de demolir boa parte dela para daí sim construir essa parte, para daí passar a tubulação da parte elétrica. Então era um serviço que não era planejado, eu não esperava que eu precisasse fazer esse trabalho. Então essas pequenas dificuldades, essas pequenas coisas ao longo do processo da reforma faz com que ela encareça. Um segundo ponto que faz com que ela encareça também é a questão da mão de obra. O pedreiro, um carpinteiro, um mestre de obras que ele pega uma reforma, ele também não consegue quantificar muito bem os seus serviços. E, obviamente, ele não vai errar para baixo. Ele acaba te passando um orçamento mais caro, um orçamento mais elevado aí do que normalmente precisaria. Mas não é por má fé dele, é justamente porque ele não consegue quantificar os serviços. Aí ele acaba tendo que se resguardar aí, calcular essa porcentagem de risco para que ele não deixe você na mão, por exemplo, para que ele comece a obra e termine. Tem um outro ponto também que acaba prejudicando aí no caso de reforma, é que você começa uma reforma e você não se adequou muito bem e definiu exatamente aquilo que você iria fazer. Eu até brinco aqui com os meus clientes, né? Já que eu estou trocando piso, por que não mexer nas lâmpadas? Já que eu estou reformando o banheiro, por que não trocar o box? Já que eu estou fazendo isso, por que não fazer aquilo? E nesses jaques, acaba aí que você estoura o orçamento da sua obra. E normalmente você é limitado no valor que você tem e infelizmente chega um determinado momento da reforma que o dinheiro acaba, né? E para que isso não aconteça, você precisa estabelecer aí o teto máximo que você está disposto a investir na sua reforma e deixar muito bem claro para todo mundo, seja para os seus familiares ou para o mestre de obra, para quem quer que seja, aquilo que você vai fazer. Você vai reformar tais e tais coisas e ponto. A não ser que você tenha uma reserva de capital, no processo da reforma você viu que poderia fazer uma coisinha a mais, orça muito bem aquilo e aí sim você faz essa reforma a mais, além daquilo que você tinha planejado, tá? Com relação à mão de obra, alguns serviços, se você for comparar, por exemplo, o serviço de um azulejista, de ele assentar um piso, um porcelanato em uma obra nova, tende a ser mais barato do que ele assentar aí um porcelanato em uma obra já existente. Justamente pelos riscos, porque ele não sabe o que ele vai encontrar, acaba sendo um pouquinho mais caro a mão de obra de alguns serviços específicos.
Eu percebo bastante que os eletricistas acabam tendo que ter uma margem um pouco maior, porque às vezes é reformado uma parte da casa com o intuito de aproveitar uma outra parte da rede elétrica. Aí o bicho pega. Normalmente, obras mais antigas, a rede elétrica precisa ser trocada quase que completamente. Aí alguns eletricistas acabam não pensando nisso e dá uma certa dor de cabeça lá na frente. Alguns eletricistas que já preveem isso, já pensam nesse grande transtorno da parte elétrica e já soltam aí um valor bem considerável, não para assustar o proprietário, mas já para fazer um serviço de qualidade, ou seja, trocar toda a rede elétrica. E para finalizar esse vídeo, em geral, se tratando de uma grande reforma, acaba compensando você demolir a casa inteira e construir uma casa nova, porque na construção nova você tem o controle das coisas, não que você não tenha da reforma, mas é muito mais assertivo o seu orçamento, você faz o serviço novo, você começa tudo do seu gosto, e na reforma você acaba se limitando a muitas coisas, tá? Como é o caso do William, ele comprou uma casa e vai adequá-la para o seu gosto. E em geral as adequações nem sempre ficam do nosso agrado, certo? Eu espero que com esse vídeo eu tenha aí aberto aí a sua visão com relação às reformas. Não sou nem um pouco contra fazer a reforma, mas eu preciso que você entre nesse barco, entre aí nesse processo da construção da reforma da sua casa, sabendo dos problemas que você vai enfrentar, tá? E por isso que eu estou aqui para te ajudar, certo? Se você acha que esse vídeo foi relevante, divulga ele para os seus amigos, compartilha com o maior número de pessoas e me ajuda aí a bater as metas aqui do canal, que é crescer aí o número de inscritos, para que o maior número de pessoas tenha acesso aos conteúdos que eu tenho trazido aqui, certo? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.